E aí galera, mais um relatório gerencial do MXRF11. Pessoal, saiu recentemente, a gente já está aqui para trazer todas as novidades para vocês. E digo mais, tem muita coisa nesse relatório, hein? Pessoal, já quero me desculpar porque hoje estou um pouco gripado, minha voz está um pouco ruim, então me perdoem por isso. Mas se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, deixa o like, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário também. E se você puder compartilhar esse vídeo com alguém, vai ajudar demais o nosso trabalho. Bom, pessoal, estou aqui então com o MXRF11, um fundo que dispensa apresentações, base 10, patrimônio muito grande, né? PVP está um pouco acima de 1, então muita gente estava falando para mim que esse fundo está caro. A gente fez até um vídeo aqui no canal sobre isso, especificamente sobre isso, né? Eu dei a minha opinião, claro. De qualquer forma, né, eu não estou aqui para falar isso nesse vídeo aqui, a gente só vai ler o relatório, tá? Bom, o rendimento dele nesse mês, pessoal, foi de 12 centavos em linha com os rendimentos anteriores, tá? Então, se a gente pegar aqui os últimos rendimentos, olha só, desde fevereiro ele vem pagando esses 12 centavos. Para trás foi um pouquinho menos, né, 11, 10 centavos, mas depois continuou esses 12. Vamos ver, inclusive hoje é dia 31 de julho, hoje é dia de anunciar os proventos aí do MXRF11. Até o momento não anunciou, acabei de olhar. Quem sabe até o final da gravação desse vídeo eles não anunciam, mas acredito que não, vai ser só no final do dia. Bom, então vamos para o relatório. Como eu disse, foi um anúncio bem recente, né, dia 27 de julho. Pessoal, aqui no relatório eu já dei uma olhada para trazer as principais informações para vocês, tá? Aqui tá falando aí do cenário macroeconômico, aqui tá falando que o fundo aumentou mais uma vez, né? Isso aqui sempre acontece, que bom, né? Que bom que sempre acontece. Ele aumentou mais uma vez a base de cotistas, aí estamos com 871, quase 872 mil cotistas. Então o MXRF11, caso você não saiba, é o fundo com o maior número de cotistas. Então realmente é um fundo muitíssimo relevante. Bom, aqui temos algumas movimentações, né? No book CRI foram integralizados CRI GPA e Direcional Lago da Pedra, no montante de 81,6 milhões, além das alienações, ou seja, vendas, dos CRIs Mateus 2 e Elbor Stock 5. No book de permutas financeiras, atenção aqui que é importante, tá? Então, permutas financeiras, o fundo investiu em um novo projeto localizado no Brooklyn. Então, ele aumentou a sua posição em permutas financeiras, que é um bairro nobre, né? O Brooklyn é um bairro nobre da cidade de São Paulo. Com o fundo voltando a investir nessa classe de investimentos após diversos meses com um projeto diferenciado com margens esperadas muito saudáveis. O valor investido foi de 20 milhões e ainda há tranches futuras, totalizando o volume total esperado de 70 milhões, tá? Isso é esperado. A rentabilidade esperada, isso aqui, né, eu achei até um pouco alto, é INCC mais 13% ao ano. Mas de qualquer forma é o que está aqui, mas eu acho um pouco alto. O book de fundos não teve movimentação significativa, né? Então vamos continuar aqui. Já teve então, olha só, como fato subsequente, o fundo adquiriu 3 CRIs no início de julho, a gente vai ler lá mais para baixo, com os recursos captados via o exercício de direito de preferência da 8ª emissão de cotas no valor de 104, quase 105 milhões. O fundo visa alocação, isso aqui a gente já sabe, mas vou ler de novo, que o fundo visa alocação de 80% do patrimônio em CRIs, com bons nomes de crédito. Então, deixe bem claro, não é um fundo, pessoal, que vai comprar CRIs arriscadíssimos, sabe? Então, que fique claro, o MXRF11, ele tem essa rentabilidade, vamos dizer, moderada, ele não é um fundo que paga tão bem como outros do segmento de papel, mas, como a gente está vendo aqui, ele só compra CRIs com bons nomes de crédito, então o fundo não investe em coisa muito arriscada, consequentemente o retorno não é tão alto assim. De qualquer forma, eu acho que ele está num bom caminho. Então, com carregos atraentes e alto potencial de ganho de capital recorrente, tal. Beleza. E 20%, ó, e até 20% do patrimônio em permutas financeiras. A gente vai ver ali abaixo, mas o fundo atualmente está em 5%, com 5% do patrimônio em permutas. Pode chegar até 20%, tá? Eu acho que, né, agora, no momento agora, eu acho que o fundo não vai elevar tanto esse percentual. A equipe de gestão segue acompanhando atentamente o mercado de crédito, tal, essa parte, beleza. Os rendimentos oferidos segundo o regime de caixa foram de 10 centavos por cota, aproximadamente, totalizando 23,5 milhões. Resultado afetado em 5,44 milhões pelo pagamento de compromissadas de CRI que o fundo possui. Isso aqui, pessoal, é a alavancagem que o fundo tem, tá? Então, esses 5,44 milhões, olha só,
eles vieram para cá, despesas financeiras. E observem uma coisa importante, essas despesas financeiras, pessoal, elas não ocorreram até esse mês, obviamente, nesse ano todo. Então, observem que no primeiro semestre de 2023, a única despesa financeira que tem é nesse mês de fato de junho que nós estamos olhando o relatório. Claro que isso aqui é uma despesa, que não é recorrente, tá? Então, só estou deixando bem claro isso para que vocês entendam. As operações de permutas financeiras distribuíram no mês 4,18 milhões de dividendos. Então, olha só, foi muito bom, né? Foi uma permuta acima da média, tá? O provento, né, recebido foi acima da média, então isso é muito interessante. Consequentemente, o fundo aí teve um rendimento, teve um resultado bem interessante. Apesar de tudo, né, ele teve um rendimento distribuído maior, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Olha só, o fundo, ele fez aí ele igualou, né, o seu resultado do semestre com o seu rendimento distribuído. Só que nesse mês ele teve um resultado menor e um rendimento distribuído maior. A expectativa, na minha opinião, é que esse rendimento mensal ele caia um pouco, tá? Na próxima distribuição. Como eu falei para vocês, hoje, eu acredito que até o final do dia, o fundo vai divulgar, né, o seu próximo pagamento aí do mês seguinte, do mês de agosto. Acredito que não vai ser 12 centavos, acredito que vai ser um pouquinho menos, tá? Então não se assustem com isso, se for um pouco menos, se for igual ou maior, que bom, né? Mas acredito que não, tendo em vista todos esses números, tá? Bom, em relação ao valor da cota, né, a gente sabe, deixa eu até puxar a cotação dele aqui, né, o fundo mantém aí, olha só, faz tempo que o fundo tem histórico e o fundo sempre mantém essa mesma, mais ou menos essa mesma, esse mesmo valor, tá? Então não se preocupem tanto com a cotação do MXRF11, eu acho que não tem muito o que se preocupar. Liquidez do fundo também, vamos passar direto, fundo com maior número de cotistas, esquece isso. Resultado financeiro e distribuição. Olha só, nesse mês de junho, pessoal, olha o tanto de despesas que a gente teve em comparação aí aos meses anteriores. Como eu falei para vocês, isso aqui é uma despesa não recorrente, que provavelmente não vai ficar acontecendo sempre, né? A gente espera isso. Então é só para destacar mesmo, mas que isso aqui não vai ficar acontecendo. Resultado, pessoal. Uma coisa importante falar, né, que o resultado desse mês, ele foi expressivamente menor que a distribuição. Então, por isso que eu falei, no próximo mês isso deve ser compensado. E uma coisa importante falar, pessoal, estamos iniciando aí um novo semestre, né? Esse relatório, ele é referente aí ao semestre anterior, né? Nós já estamos de fato no segundo semestre, mas esse relatório é do semestre anterior. Então, na próxima, né, no próximo relatório, nós vamos ver o reflexo esse mês, né, do mês de julho, tá? Então, por isso que eu falei para vocês, acredito eu que a distribuição, quando se inicia um novo semestre, ela é mais moderada, né? Ela é mais controlada ali, porque no fechamento do semestre o fundo geralmente aí tem uma disponibilidade maior para fazer essa distribuição. Bom, resultado acumulado, né? Muito bom, tudo certo, tudo em linha, né? Tudo conforme o esperado. Rentabilidade do fundo de forma rápida, tá? De forma resumida. No mês de junho, olha só, comparando aí, o fundo tem um retorno bruto, tá? De 2,89, né? A NTNB 0,93, o IFIX 4,71. Foi um pouquinho pior que o IFIX nesse mês. Já em 2023, no ano, acumulado do ano, retorno do fundo 14,9, né? NTNB 5,7 e o IFIX 10,05. Então o fundo teve uma performance melhor. E nos últimos 12 meses, né, o fundo teve uma performance muito boa, até por conta também que nós tivemos aí uma valorização interessante. O fundo aí saiu na casa dos 9,73, subiu, depois caiu de novo, né, 9,60, 9,60 e poucos, e agora estamos aí numa alta interessante. Acredito eu que não sobe muito mais que isso, tá? Já falei isso, tem em outros vídeos. Acredito eu que vai ficar nessa casa mesmo, das 10,70, 10,80, a não ser que aconteça, né, alguma coisa extraordinária, mas a previsão é essa mesmo. Enfim, rentabilidade também conforme o esperado. Nesse gráfico aqui a gente consegue ver de uma forma mais visual, né, por mais redundante que seja, mas é isso. Então a gente consegue ver que o fundo, considerando o valor de mercado da cota mais os rendimentos, foi melhor aí que todos os outros indicadores, né? Bom, portfólio do fundo, vamos ver o que tem de importante aqui para a gente ver. A parte aí das classes, né, pessoal? O fundo reduziu o seu percentual em caixa em relação ao mês anterior, tá? Então ele está com 2% nesse relatório aqui. Fundos imobiliários na carteira, 16%. Isso aqui, como eu falei, né, o fundo ele vira e mexe, ele mexe nessas posições de fundos imobiliários. Permutas financeiras, 5%.
A gente viu lá em cima que o fundo pode chegar até 20%. Eu acredito que não vai chegar, né, tanto a isso, 20%. No momento agora, acredito que não. Mas o fundo pode. Se ele quiser amanhã, ele fala, ele pode, entendeu? Então 5%, olha só o retorno que apenas 5% do patrimônio do fundo gerou aí das permutas financeiras, né? A gente viu aqui, ó, foi bem no começo, olha só, 4 milhões, né? Então foi um resultado bem interessante para apenas 5% do patrimônio do fundo, tá? E o restante, né, são CRIs aí na carteira. Bom, os fundos que ele investe, SPVJ, que será liquidado, né, o LPLP, GTLG, enfim, são esses fundos aqui, como eu falei, né, o fundo utiliza mais aí como uma estratégia de não só geração de renda mensal, né, que o fundo recebe, mas também de disponibilidade. Se o fundo precisar, ele vai e vende cota desses outros fundos imobiliários e consegue apurar o dinheiro, tá? Bom, no mês de junho, 2 novas aquisições via mercado primário no montante aí, então de 81 milhões, tá? Então foram investidos aí 31 milhões no CRI GPA e 50 milhões no CRI Direcional Lago da Pedra. Como fato subsequente, o fundo investiu no CRI GPA, Mateus 3 e MRV Pro Soluto, em montante de 104, quase 105 milhões. Tá? A gestão ressalta ainda que possui outras operações de volumes relevantes no pipeline de estruturação. Beleza? Então isso aqui é só para a gente poder ver, né, as movimentações que foram feitas. Os indexadores, mais uma vez, pessoal, o fundo está bem amparado, né, tanto pelo IPCA quanto pelo CDI. Né? A gente sabe que agora, na próxima reunião do Copom, a expectativa, tá? É quase um consenso absoluto, mas a gente tem que falar que a expectativa é que a Selic irá cair, né? A expectativa é que ela vai cair. Então, essa parte que está atrelada ao CDI e até mesmo a parte que está atrelada à inflação futuramente, acabam reduzindo a sua rentabilidade muitas vezes, tá? Então a gente tem que entender isso, entender o momento aí que tá passando a economia, para saber se o fundo, né, tá seguindo aí num bom caminho ou não. Setores da economia também é bem diversificado, duração e vencimento dos CRIs também é bastante tempo, olha só, a maioria é em 2030. Então, de resto, pessoal, para falar do MXRF11, eu acho que não tem muita coisa, né? É um fundo tranquilo, redondo, né? Tanto é que todo mundo que está começando a investir me pergunta, me fala um fundo para eu poder estudar. Eu falo, ó, vai no MXRF11, estuda ele, né? Vê o que você acha dele, tira ali as suas conclusões, porque eu acho um fundo sossegado de você estudar. E olha só, o relatório dele também, a composição da carteira dele é tranquila de você analisar, apesar de ser vários ativos, né, vários CRIs que ele tem, mas é normal, né, o fundo é diversificado, então é assim que funciona. Pessoal, e demais aqui no resto do relatório do fundo, não tem muito que a gente falar, né? Aqui são em relações às permutas, olha só, até tem uma parte interessante, né? O fluxo de caixa das permutas financeiras. A gente pode ver que muitas vezes o fundo tem que fazer um investimento, fica um tempo, né, sem ter um retorno adequado em relação a essas permutas e depois, né, igual agora, como a gente viu nesse relatório aqui, a permuta vem e gera ali e desabrocha, né? Faz um pagamento bem interessante. Beleza? Bom, aqui detalhamento aí dos ativos, mas é isso, né? Eu acho que não tem muito que a gente falar mais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido, tenha servido para alguma coisa para você, beleza? Deixa um comentário aqui para mim, isso ajuda demais o nosso trabalho. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.